Jornalista português anuncia lançamento de documentário contra Alexandre de Moraes. Vocês já perceberam como as coisas andam mudando rápido aqui no Brasil? Vamos lembrar aí de alguns acontecimentos, inclusive o mais recente agora que chama a atenção, que envolve aí o monarca que teve as suas redes liberadas. O monarca teve todas as suas redes sociais liberadas. Mas vamos primeiro falar desse documentário aqui, que deve ser bombástico, um documentário que vai ter repercussão internacional e que envolve o ministro Alexandre de Moraes, que já tem mudado alguns posicionamentos. Esse documentário aí que tem o título The Fake Judge, que significa o falso juiz, trata da atuação do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Ele foi elaborado, já está sendo elaborado aí há algum tempo, pelo jornalista português Sérgio Tavares. Ele viajou, para você ter uma ideia, 10 países para pegar aí testemunhos de pessoas que foram vítimas, né, das atrocidades, de decisões absurdas por parte do ministro brasileiro. Viajou aí Itália, Bélgica, Alemanha, Argentina, Índia, enfim, 10 países que ele viajou colhendo essas informações para poder lançar o documentário. E esse mesmo jornalista, ele esteve aqui no Brasil no dia da manifestação do dia de fevereiro, dia 25 de fevereiro de 2024, na Avenida Paulista. E aí ele foi barrado no aeroporto de Guarulhos, barrado pela Polícia Federal, foi encaminhado lá para a sala da Polícia Federal, dizendo que ele não tinha documentação para estar no Brasil, sendo que ele tinha visto, sim, de até 90 dias para ficar aqui no Brasil. E quando ele foi levado para a sala da Polícia Federal, não foi perguntado nada de visto para ele, e sim sobre as falas dele em relação ao 8 de janeiro, as falas dele em relação à Covid aqui no Brasil, ao posicionamento dele em relação ao ministro Alexandre de Moraes, uma espécie de pressão. Ele denunciou isso, não conseguiu participar do evento e foi embora. Passou uma humilhação muito grande aqui no Brasil. Porém, esse documentário deve ser lançado em breve, claro, vai ser amplamente divulgado. Nós vamos divulgar aqui um documentário bombástico, para você ter uma ideia aqui, ó, no trailer dele, diz aí o ditador de toga, né, chama o Moraes ditador de toga, e o subtítulo, né, desse documentário, o título é The Fake Judge, né, o falso juiz, e o subtítulo é Uma Nação nas Mãos de um Psicopata. Aí por aí você vê como que vai ser aí esse documentário. Porém, algumas coisas já têm mudado aqui no Brasil. Se você pegar aí a última decisão do Alexandre de Moraes em relação ao monarca, ele liberou aí as redes sociais do monarca, né, que tinha aí uma atuação, tem, na verdade, uma atuação contundente contra o ministro Alexandre de Moraes, bate pesado aí, acusado de fake news, ataque às instituições, ao Estado Democrático de Direito, essa coisa toda. E o Moraes liberou as redes sociais do monarca, falando que não tem motivo mais para que as redes dele continuem bloqueadas. Eu, sinceramente, assustei. Muita gente está falando que é pegadinha, isso aí é para o monarca vir embora e ele poder prender o monarca. Acho até que o monarca não deve vir para o Brasil, porém, ele vai ter as suas redes de volta. Agora, recentemente, o Gustavo Gayer fez um vídeo aí, nesse exato momento, falando que a plataforma Rumble vai voltar para o Brasil. Eles tinham parado as operações aqui por conta das decisões do STF, resolveram operar novamente aqui no Brasil. Vai retornar, ou seja, surpreendente também. E o Alexandre de Moraes, que se vê numa situação muito desconfortável agora também com o Congresso Nacional. E aí a gente pega aqui a eleição do presidente da Câmara e do Senado, onde Bolsonaro, em uma articulação política, nós já debatemos aqui sobre isso, muita gente contesta. Eu falei aqui que uma decisão acertada no meu ponto de vista, e a prova está aí, né? A prova está vindo aí, cada dia que passa a gente vai sentindo que foi feito o certo em ter apoiado o Alcolumbre, principalmente o Hugo Mota falando aí, irritando a imprensa de todos os jeitos, falando que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro, falando em pautar a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, o presidente do Senado enfrentando o STF em relação às emendas parlamentares, enfim, o clima está mudando e o PL, né, que é o partido do Bolsonaro,
o nosso partido, eu sou filiado ao PL também, né, tem a vice-presidência hoje do Senado e tem a vice-presidência da Câmara, ou seja, pegou espaços importantes, além de comissões importantes, e essas mudanças que a gente vai percebendo tem a ver também com essa nova maré aí em relação aos rumos políticos do Brasil. Você pega aí o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, falando que o Lula não ganha do Bolsonaro, declaração dele recente, né, que se as eleições for hoje, o Lula perde para o Bolsonaro, ou seja, uma figura do Centrão falando isso, né, sinalizando que pode apoiar o Bolsonaro. Então, com certeza, essas questões políticas vão impactando e o ministro Alexandre de Moraes vai se sentindo encurralado. E aí, ou ele muda a sua postura, ou ele vai, de fato, chegar ao seu impeachment, talvez mais rápido do que a gente imagine. O Congresso Nacional, que a partir de agora, pensa em eleição, né? Agora eles vão pensar em quê? Em serem reeleitos, e para isso vão ter que atender à vontade da população, e a vontade da população, da maioria, a gente sabe, né? Realmente, posicionamento contra esse ativismo judicial, contra o que está acontecendo no Brasil aqui em relação ao cerceamento das nossas liberdades, as redes sociais, regulamentação, muita coisa que é debatida, e agora eles, né, estão preocupados com a reeleição, então muita coisa passa a mudar, principalmente um governo Lula que vai derretendo a cada dia, Bolsonaro aumentando a sua popularidade, inclusive as suas chances de disputar as eleições em 2026, inclusive com uma mudança aí nessa lei da ficha limpa, que aí eu vou tratar isso em um outro vídeo. Lei da ficha limpa. Será que essa lei é benéfica, maléfica para o Brasil? Tem que continuar? Isso eu trato aí em um próximo vídeo. Mas fica aí, né? Esse lançamento do documentário, que deve sair em breve, nós vamos divulgar, e a mudança de postura do ministro Alexandre de Moraes e os rumos políticos aqui no Brasil. Compartilha o vídeo, deixa a curtida e já segue aí também.